Fala, concurseiro, seja bem-vindo ao canal Mendes Concurso. Hoje eu vou falar sobre as minhas duas aprovações em concursos da GCM. Se você vai prestar o concurso da GCM, se você quer entrar na GCM, esse vídeo vai ser importante para você. Vou trazer um pouco do meu processo de estudo, vou trazer algumas dicas que eu usei e uso até hoje, né, para alguns concursos que eu ainda estou estudando a longo prazo, tá? Vou explicar tudo para vocês, como foi minha trajetória. Então esse vídeo vai ser bom para você que quer estudar para concurso público, que quer entrar na GCM, que está se preparando para a GCM, até como motivação também. Então se inscreva no canal, porque tem dicas, tem estratégias, tem um pouco do meu dia a dia, do meu processo das aprovações, das posses que eu estou seguindo para tomar, tá? Então o canal também tem centenas de questões, eu ajudo de diversas formas que eu posso para vocês. Então se inscreva no canal, deixe o joinha e vamos lá pro vídeo. Bom, para quem já me segue, sabe que quando eu comecei a estudar para concurso público, eu não tinha escolaridade, tá? Eu tinha a sexta série incompleta, ou seja, o ensino fundamental incompleto. O básico que eu precisava eu não tinha, que era o ensino médio. Eu tinha um fundamental incompleto. Então, quando eu comecei a estudar para concurso público, não foi a GCM, né? Eu tenho duas aprovações de GCMs agora. Essas duas eu estou esperando tomar posse na data da gravação desse vídeo. Quando eu comecei a estudar para concurso público, de fato, há 4 anos atrás, foi para o concurso da PM, Polícia Militar do Estado de São Paulo, tá? Esse concurso eu estudei durante um tempo, teve a pandemia, não teve concurso algum, eu continuei estudando. E ele teve concurso e eu passei em todas as etapas. Quando chegou perto, aqui eu vou trazer um contexto bem rapidinho para vocês, quando chegou perto de eu tomar posse, eu consegui terminar a escolaridade a tempo, né? Porque por conta da pandemia as escolas demorou para abrir, as escolas públicas. E eu consegui entregar, tomar posse, e na escola de formação da Polícia Militar, eu tive que sair por motivos particulares. Um deles, né, foi que o meu filho autista nasceu, então eu me senti obrigado, eu me senti muito obrigado a estar presente dele naquele momento. Então eu saí, por um dos motivos maiores foi esse, eu saí e decidi começar tudo do começo. Então, pessoal, quando eu saí da PM, eu fiquei um tempinho sem estudar e começou a abrir esses concursos de GCMs. São 2 concursos de GCMs que eu passei, GCM São Bernardo e GCM Jundiaí, tá? Esses 2 concursos, por incrível que pareça, né, durante o meu processo de estudando para PM, eu não sabia nada. Não sabia ler, não sabia estudar, não sabia como ler, como estudar, não sabia acompanhar o videoaula, nunca tinha visto uma legislação, raciocínio lógico, matemática também, nunca tinha visto. Então eu sofri muito. Por isso que eu falo para vocês que eu tenho um pouco de propriedade para trazer conteúdo aqui para vocês que vai ajudar no seu processo de estudo, sem dúvida. Eu usei diversos materiais, gastei rios e rios de dinheiro com materiais, achando que o material iria me ajudar. E não é bem assim, pessoal. Você consegue uma aprovação no concurso público com materiais mais básicos, mais baratos, mas não porque você quer ser mão de vaca, né? Vamos ser sinceros. Mas porque talvez você não tenha condições naquele momento. Mas, lógico, isso vai depender muito da sua força de vontade, tá? Muito mais. A sua aprovação vai depender muito mais da sua força de vontade. Quando você entender que isso só depende de você, não é dos seus materiais, não é das questões que você compra, não é do simulado, não é do professor que você adquiriu o curso dele, não. É muito mais de você. Todos esses materiais, que alguns eu gosto de chamar de materiais complementares, eles vão ajudar, eles vão facilitar com que o seu processo seja um pouco mais rápido. Eles podem facilitar com que o seu processo, a sua aprovação, seja um pouco mais rápida do que você não ter esses materiais. Por exemplo, quem estuda de forma gratuita no YouTube e quem estuda em um curso preparatório, já tem um curso preparatório que seja online, qual é a diferença desses dois? Quem vai estudar no YouTube vai ter que procurar todo o material no YouTube, vai ter que saber filtrar todos os materiais no YouTube, da banca, do professor, se não vai ter jurisprudência. Concurso de GCM não cobra jurisprudência, a maioria das aulas e leis que tem no YouTube tem jurisprudência. As legislações sofrem diversas alterações durante o tempo, né? Então elas sofrem muitas alterações, muitos artigos que não existe mais, é revogado, entra uma legislação nova, um artigo novo, e o YouTube não acompanha. A pessoa que soltou aquele vídeo vai deixar lá 4, 5, 6 anos. E justamente na prova do seu concurso público, o que as bancas mais gostam de cobrar na legislação, lógico, é o artigo recente que entrou na legislação, tá? Então, quem tem um curso preparatório, ele vai ligar o computador, vai ligar o celular dele, vai abrir a tela e vai, de forma organizada, achar lá um material que ele já tem, que ele precisa só. Hoje eu vou estudar tal coisa, tá aqui no material, vou estudar, acabou, ok? Lógico que tem cursinho de cursinho, tem cursinhos que é melhor, tem curso que é um pouco ruimzinho, um pouco deixa a desejar e você precisa complementar com alguns materiais de fora. Mas para você entender a diferença de quem vai estudar de forma gratuita, vai ter que ter muito mais organização, vai ter que ter muito mais foco, vai ter que ter muito mais disciplina para conseguir ter todo esse esforço de achar o material, porque simplesmente quis ser mão de vaca. Isso eu estou querendo comparar para quem não quer comprar material só porque acha que consegue de forma gratuita e não quer gastar ali talvez 100, 90, 80, não sei qual curso preparatório que você quer estudar. Então, pessoal, eu sempre preferi, eu tive essa mentalidade, eu sempre preferi ter o material de um curso preparatório para que eu só pudesse sentar e estudar, tá? Então,
Gastei muito tempo assistindo videoaulas, uma das maiores besteiras que eu fiz, porque isso retardou muito as minhas aprovações, né? Retardou muito o meu processo de aprendizado, me fez ficar por muito tempo no estudo passivo, o que não vale a pena de forma alguma você ficar no estudo passivo. Eu recebo muitos concurseiros que vêm adquirir alguns materiais comigo, né? E falam que está estudando há anos, que já tentou 5, 6, 7 concursos de GCM e não consegue aprovação. Pessoal, para GCM, concurso de GCM, isso não é normal. Eu não posso te falar em quanto tempo mínimo você consegue uma aprovação. Não, eu preciso trazer alguns fatores, eu preciso saber um pouco do seu dia a dia de estudo, para a gente conseguir imaginar ali mais ou menos se você consegue, no tempo de 6 meses a um ano, ter uma aprovação. Um exemplo, né? Preciso saber da sua bagagem de estudo, do ensino médio. Porém, eu tenho certeza que se você, durante o seu processo de estudo, ficar só vendo vídeo aula, isso vai atrasar muito, vai retardar muito o seu processo de estudo. Tá? E para a GCM é a mesma coisa. Não é normal você ficar estudando ali 5, 6, 7 provas, ou talvez anos. Teve pessoas que, juro, teve pessoas que me falou que já estava sei lá quantos anos estudando para um concurso de GCM e não conseguia êxito em nenhumas. Ah, eu fiquei por uma questão, eu fiquei por duas questões. Não, pessoal, você tem que ser sincero. Você não ficou por uma questão, você não ficou por duas questões, você ficou por 30 questões, por 22 questões, por 21 questões. Porque se você precisar de uma para conseguir um mínimo para ser chamado para o TAF, né? Ou seja, você errou todo aquele restante de questões, tá? Você precisou de muito mais para você talvez até conseguir realmente ser chamado, porque tem concurso que chama só capital digital, tem concurso que chama um pouco mais, então tem muitos fatores que a gente deveria analisar no processo de estudo. Como eu falei, esse vídeo, a minha intenção é trazer o meu processo de estudo e explicar um pouquinho para vocês o que vocês podem estar fazendo para melhorar o seu dia a dia também no seu estudo, né? Aqui é um vídeo que está falando um pouco sobre minha experiência, mas que, sem dúvida alguma, eu vou tentar de alguma forma trazer dicas para vocês já implantar no seu estudo. Outra coisa, sempre que você vê alguma coisa, alguma dica, alguma estratégia, implanta no seu dia a dia. Traz para a sua realidade. Faz isso durante uma semana, 2, 3 semanas, vê se isso melhorou um pouco no seu estudo. Tá? O pessoal está muito acomodado, quer estudar só assistindo vídeo aula, Não, eu quero o bizu, eu quero material macetado, eu quero material com mega resumo, eu quero o resumo do resumo que é o resumo. Gente, isso não vai te dar aprovação, tá bom? Por que eu estou tentando explicar isso para você nesse contexto? Quando eu fui passar esses dois concursos da GCM, eu fiquei um bom tempo sem estudar, me inscrevi para eles, passou o tempo, né, eles foram suspensos, depois voltaram. Tá. O da GCM de São Bernardo eu fiquei nas últimas 2 semanas, 3 semanas, que eu decidi estudar, tá, pessoal? E eu fui só por questões. Eu já sabia que eu tinha bagagem porque eu estudei para PM, eu já tinha muita experiência de quando eu estudei para PM, né? Eu já tinha um pouco de noção de como voltar para os estudos muito mais rápido de quando eu comecei do zero na PM. Então, ou seja, eu fiz só questões, relembrei o máximo que eu tinha que relembrar, e depois fiz um filtro do que eu estava errando muito, ou seja, as questões de erro, caderno de erro, né? Fiz um simulado, para você ver a importância de um simulado decente, um simulado que vai simular a realidade da sua prova, da sua banca. No simulado que eu fiz dos dois concursos, tanto para GCM de São Bernardo, tanto para GCM de Jundiaí, o erro de pontos, um concurso eu acertei no simulado 32, e na prova, eu não lembro a pontuação exatamente, mas na prova eu errei 2 pontos a menos, então eu fiquei 2 pontos a menos do que estava no simulado, e no outro eu fiz exatamente a quantidade de pontos que eu fiz no simulado. Então você precisa entender toda essa dinâmica de estudo. E outra, você vai conseguir acelerar muito o seu processo de estudo se você fazer todos os seus estudos o máximo possível de forma ativa. Tá? Entenda isso, que vai garantir muito. O curso de Jundiaí, de São Bernardo, cheguei na prova, faltando quase 1 minuto para fechar a prova. No TAF, não, foi na prova, faltando 1 minuto para fechar a prova. E o de Jundiaí também, o trem atrasou muito. Eu cheguei lá faltando ali, falta de 3 minutinhos, eu mandei até o Uber correr para conseguir fazer a prova. Eu cheguei faltando 3 minutinhos para fechar a porta. Eu lembro que eu entrei, logo depois eu olhei para trás, eu já estava fechando a porta. E graças a Deus era para mim fazer as 2 provas, eu consegui a aprovação nas 2, tá? E o de Jundiaí, eu comecei 1 mês antes, tá? Tinha legislações municipais, tinha um pouco de história do município, eu comecei 1 mês antes, né? Já usei a bagagem do estudo da PM, usei a bagagem de estudo da GCM de São Bernardo, pouco tempo depois eu fiz o de Jundiaí. Foi um ou outro, mas acho que foi de São Bernardo, foi primeiro de Jundiaí, foi depois, foi isso mesmo, tá? Pessoal, a intenção é essa, mostrar para vocês que eu consegui, da 6ª série incompleta, ensino fundamental incompleto, 3 aprovações de carreiras policiais, onde eu quero exercer a profissão de agente de segurança pública, né? Tenho, lógico, noções, tenho proporções de ir mais além, né? A longo prazo. Eu tenho outras coisas no meu dia a dia, no meu decorrer que eu estou tentando resolver para conseguir focar mais ainda, mas eu não desviei do meu foco, eu não desisti do meu objetivo, não desisti do meu sonho, e você tem que entender isso. A base, eu vou trazer vídeos
aqui no canal de forma separada, talvez até no notebook, explicando isso para vocês, né, na tela. Mas entenda o principal, o seu estudo, ele tem que ser de forma ativa, tá? Não fique em videoaulas, não ache que isso é normal. Não é normal você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos estudando para não conseguir a aprovação de um concurso de GCM, tá bom? Um concurso de GCM, querendo ou não, a gente pode considerar, por enquanto, um concurso mais facilitado do que os outros concursos, tá? Lógico, vai variar de concurso para concurso. Tem concurso de GCM que a guarda é muito bem estruturada, ótima remuneração, o município é muito bem invejado porque o pessoal quer morar lá, uma área turística, uma área bonita. Ou seja, esse tipo de concurso, às vezes as provas vêm um pouco mais elevada, a banca vem um pouco mais pesada, a concorrência que vai prestar essa prova também já vai com mais força. De Jundiaí, por exemplo, que eu fiz, tinha uma concorrência muito grande, né, uma procura muito grande na internet, eu vi o pessoal estudando para esse concurso. Já de São Bernardo não foi tão grande assim, a inscrição foi até pouquíssimas pessoas, mas eu acho que acredito porque na época, na de São Bernardo também, tinha outros concursos que abriu, então dividiu bastante os candidatos. Você pode fazer mais de um concurso e deve, não só pode como deve. Eu recebo muitas pessoas falando para mim assim, pô André, se eu não passar eu desisto. Não, se você não passar, usa os conhecimentos que você adquiriu aqui e melhora o que você está errando, o que você não conseguiu. Por que eu não consegui a aprovação nesse concurso? O que eu errei aqui? Ah não, mas a prova foi muito difícil. Você já percebeu que, né, na maioria das provas que saem nesses concursos, o pessoal fala assim que a prova foi difícil, você vai ver sempre alguém falando assim, não, para mim foi fácil. Para mim foi fácil. Por que para ele, para esse candidato foi fácil? Porque ele fez difícil o processo de estudo. Ele fez difícil o dia a dia dele de estudo. Ele fez difícil a dinâmica dele no estudo. Muitas questões, muitas resoluções, estratégias, cadernos de erro, flashcard, como que fala aquela outra... estudo reverso, né? Ou seja, resumo sem passar no papel, ou resumo após a aula, videoaula. Cara, tem muitas estratégias que vocês podem usar no seu dia a dia, ok? Se você quiser mais algumas dicas, mais algumas orientações, vai ter o link do WhatsApp aqui para você entrar em contato comigo, tá? Vai ser um prazer, tá? Conversar com vocês. E é isso, esse vídeo foi para poder falar um pouquinho do meu processo, né, das duas aprovações de concurso de GCM. Esses dois concursos para mim foi tranquilo, sem dúvida alguma, não, mas não estou falando para vocês que foi algo fácil. Ou, ai não, qualquer um consegue passar estudando esse pouquinho de tempo. Não, pessoal, eu fiquei um bom tempinho estudando para PM, eu já tinha uma noção, eu melhorei muito no processo de estudo quando eu estava estudando para PM. Então, eu usei essa bagagem, eu usei esse conhecimento, eu usei essa minha experiência para fazer com que num processo de concurso público das duas GCMs em seguida fosse melhor. Eu não tenho dúvida, qualquer outro concurso que eu for fazer agora, para qualquer outro cargo, seja nível superior, nível inferior ou nível médio mesmo, mas eu já vou ter mais experiência ainda. Eu estou sempre procurando, sempre pesquisando, e eu vou conseguir com mais facilidade evoluir o meu nível de aprendizado, o meu nível de estudo. É isso, esse vídeo foi para poder falar um pouquinho desses dois processos de aprovação do concurso de GCM, até porque esse canal, o maior público é de GCM, quer prestar concurso de GCM, e também trazer algumas dicas para vocês aqui no modo geral, ok? Muito obrigado, deixa o like, se inscreva no canal e não desista do seu sonho, não desista do seu foco em momento algum.